Olá, boa tarde. Meu nome é Douglas Pavão, especialista em cirurgia do joelho. Hoje nós vamos falar sobre a dor anterior nos joelhos, uma queixa super comum nos consultórios de ortopedia, em especial dos especialistas em cirurgia do joelho. Bem, então, também chamada de síndrome da dor patelofemoral, muitas das vezes relacionada à condropatia patelar ou condromalácia de patela. Bem, muita gente com esse tipo de queixa de dor anterior já passou por algum colega, algum especialista ou não especialista que pediu um exame, uma ressonância que mostrou lá que o paciente tinha uma alteração na cartilagem. Então a gente vai explicar um pouquinho mais ou menos o que acontece, os porquês desse tipo de dor. Bem, então normalmente o tipo de paciente mais comum são as mulheres, muitíssimo mais comum nas mulheres. Quando uma mulher chega no consultório e com queixa de dor na parte anterior do joelho, a gente já imagina o que seja, né? Realmente é bastante comum. Então, mulheres jovens, mas também acometem homens, tanto sedentários, dores relacionadas à atividade de vida diária, quanto em esportistas também, em atletas, em corredores. Tem até um nome chamado de joelho do corredor ou joelho do saltador, porque é bastante comum em pacientes que praticam esse tipo de esporte. Bem, então os pacientes vão se apresentar com dor de intensidade variada, desde um desconforto leve até realmente uma dor bastante intensa, muitas das vezes acompanhado por um clique, ou um estalido, ou um rangido na articulação durante a flexão e extensão do joelho. Bem, a causa pode ser realmente por um problema anatômico, um desalinhamento ósseo, a pessoa tem uma perna arqueada ou tem um desalinhamento da patela, que é aquele ossinho que a gente tem na frente do joelho, que o pessoal antigamente chamava de rótula, né? Então a gente pode ter realmente uma causa anatômica, uma doença ortopédica que justifica o problema, mas muitas das vezes está relacionado a um overuse, um uso excessivo da articulação, ou em atividades do dia a dia, ou em atividades esportivas. Bem, muitas das vezes esse mau funcionamento do joelho, ou uma sobrecarga que acontece nas atividades do dia a dia ou atividades esportivas estão muito relacionadas a desequilíbrios musculares. Às vezes os músculos que deveriam estar contraindo efetivamente não estão, e os músculos que deveriam estar relaxados estão tensos, então isso gera um desequilíbrio e gera dor por sobrecarga nas articulações. Então eu vou explicar aqui mais ou menos como é que seria a anatomia dessa região, né? Então mais uma vez a gente tem aqui o nosso joelhinho, aqui em cima a gente tem o fêmur, a tíbia, aqui na parte da frente do joelho a patela, aqui seria o tendão do quadríceps, da musculatura do quadríceps, da parte anterior da coxa, aqui o tendão patelar e aqui a gente tem o movimento do joelho. Bem, então qualquer desalinhamento nessa arquitetura aqui pode gerar uma sobrecarga na articulação entre esses dois ossinhos aqui, e com isso a gente pode ter dor por diversas causas. Então quais seriam as causas de dor? A gente pode ter dor pela condropatia, pela condromalácia, apesar da cartilagem ela ser aneural, ela não ter nervo, portanto não seja causa específica de dor. A partir do momento que a gente tem uma sobrecarga tão grande nessa cartilagem que agride o osso subcondral abaixo da cartilagem, a gente tem irritação das terminações nervosas e com isso dor. Uma outra causa de dor bastante comum quando a gente tem uma sobrecarga desse aparelho extensor do joelho, que seria o quadríceps, patela, essa articulação aqui, tendão patelar, seria uma inflamação de uma gordurinha que a gente tem aqui nesse espaço aqui. A gente não vê aqui, mas a gente tem uma gordura chamada gordura de Hoffa, que ela serve para nutrir o tendão, mas também serve como uma absorção de choque durante a flexo-extensão do joelho. Então, algumas das vezes a gente vai fazer um exame e vai ver que lá o laudo está escrito Hofite, uma inflamação, uma sobrecarga, uma impacção na gordura de Hoffa. Então também acontece por um desequilíbrio, uma sobrecarga nesse mecanismo extensor. Então, além dessas estruturas, osso subcondral, gordura de Hoffa, a gente pode ter dor nos próprios tendões, no tendão patelar, no tendão do quadríceps, e inflamação da sinóvia, que é a membrana que reveste o joelho por dentro. Daí a gente tem a famosa sinovite, que aumenta a quantidade do líquido que a gente tem dentro do joelho, como uma defesa, e aí dá o derrame articular, que o pessoal antigamente falava que teve água no joelho, seria isso. Essa seria uma das causas dessa famosa água no joelho que as pessoas tanto falam. Bom, então, como é que seria o tratamento para esse problema? Se a gente tem realmente uma doença, um desalinhamento ósseo, uma malformação, um desarranjo articular, a gente tem que intervir com cirurgia, mas definitivamente tratamento cirúrgico é a última opção nos casos de dor patelofemoral. Normalmente o tratamento é
Primeira coisa, tentar identificar a causa da dor, evitar esse tipo de atividade. No momento de crise, a gente pode usar um analgésico, um anti-inflamatório, repouso, gelo, mas tem que buscar identificar realmente qual é o fator que está gerando essa sobrecarga, essa irritação desses tecidos nessa parte anterior do joelho. Na maior parte das vezes a gente vai observar um quadríceps hipotrófico, ou seja, a musculatura da parte da frente da coxa pouco desenvolvida. A gente tem que trabalhar essa estrutura para fortalecer, e um encurtamento muscular da parte posterior da coxa, então a gente tem que alongar essa musculatura, chama-se isquiotibiais. Além disso, é importante fortalecer o core, que seria a musculatura estabilizadora do tronco, né? Que seria a musculatura profunda de perivertebrais, musculatura em volta da coluna, a musculatura abdominal profunda e a musculatura pélvica, assim como os glúteos e os abdutores dos quadris. Bem, em relação à prevenção, então, é importante que a pessoa se mantenha num peso legal, procure evitar o sobrepeso. Quanto mais pesado, maior a sobrecarga na articulação, com certeza. Procure evitar essas atividades com sobrecarga de impacto nessa articulação, principalmente em academia, jump, step, simulador de escadas. São atividades que realmente geram uma carga bastante grande nessa articulação. Procurar usar um calçado também adequado à prática esportiva que ela está fazendo, e sempre procurar inserir na sua prática esportiva, no seu dia a dia, nas suas atividades de vida diária, exercícios de fortalecimento e alongamento sem sobrecarga, sem impacto. Bem, fica então a dica, vamos prevenir, vamos procurar identificar as causas para quem já está com problema, e procurar um especialista habilitado para que possa te ajudar a encontrar uma solução, desde um remédio até um fortalecimento, e em último caso, infelizmente, às vezes uma cirurgia é necessária. Bem, até o próximo vídeo, fico feliz de estar mais uma vez compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês, uma boa tarde.